Vamos lá, people. Essa primeira lista, vamos fazer um teste aqui para ver se funciona direitinho. Olha só, essa primeira lista, como vocês podem ler aí, ó, já no vídeo, ela vai ser bem rápida aqui em termos de correção. Basicamente, eu só vou corrigir uma questão. Porque, veja, a maioria das questões são perguntas e a resposta é discursiva. Então, claro, algumas questões são bem capciosas, tá? Tá aí para vocês verem, lerem a apostila toda bonitinha, se precisarem. Então, basicamente, eu vou corrigir essa sexta questão aqui. As outras são interessantes, mas a gente vai acabar revendo alguns conceitos, aproveitando essas ideias aqui quando a gente fizer as próximas listas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma planilha eletrônica, vou usar aqui o Excel, para me ajudar a fazer isso de forma mais rápida. Aproveito e mostro algumas funções. Aproveitar que aqui a gente vai fazer só uma questão, então eu posso demorar um pouquinho mais nesse vídeo explicando o que a gente vai fazer. Não significa que eu estou mostrando vocês as funções de estatística aqui do Excel. Na verdade, eu vou usar algumas ferramentas para facilitar o nosso trabalho. Eventualmente, a gente vai acabar entrando em uma função ou outra específica de estatística, tá? Se der certo, a gente continua assim. Se não, aí, claro, se sobrar tempo também, a gente faz no manualmente também, que é na prática o que a gente vai fazer. Aqui é só para ver como é que a gente faria se estivesse usando um programa para ajudar. Antes de fazer essa sexta questão, vamos, por exemplo, falar de algumas questões capciosas aí. Ó. Nessa quinta questão, determine se os dados são qualitativos ou quantitativos. Aí a gente tem aqui, ó, uma lista com números de códigos de segurança de cartões. Aí você pensa, bom, se são números, são dados quantitativos? Não necessariamente. Não é porque é número que vai ser um dado quantitativo. Por exemplo, aqueles códigos de cartão, a numeração não tem representatividade. O meu cartão é melhor que o seu porque o código de segurança tem um número maior, ou pior porque tem um número menor. Não tem nada a ver, né? Só um símbolo que tem ali, se você trocasse por letras, por exemplo, não faria diferença nenhuma. A mesma coisa eu posso dizer a respeito dos códigos postais. Né? O que são os códigos postais? Os CEPs. Por mais que eu possa interpretar aquilo ali como um número, né? Que eu leia aquilo como um número, aquilo numericamente não tem significado. Eu poderia substituir o CEP pelo nome da rua, da cidade e do estado, por exemplo. Então não é o número ali que está fazendo diferença, portanto o CEP e o código de segurança do cartão não são dados quantitativos, tá? Porque aquele número ali não tem uma representatividade numérica, ele não significa nada, ele é só um símbolo mesmo. Bom, vamos fazer essa sexta questão tentando usar uma planilha eletrônica. Se o microfone não ficar sofrendo interferência aqui com o teclado e as outras coisas, a gente continua assim nas outras para ver o que a gente pode fazer. Então olha só, vou pegar essa tabela aqui, vou copiar e vou colar numa planilha eletrônica. Por algum motivo, quando eu estou aqui em PDF, veja que isso aqui é um PDF, ele já cola em coluna para mim. Isso é uma beleza, ficou uma maravilha, muito mais fácil de arrumar, tá? Então, aqui fica fácil de transformar em um rol, para quem tem aí o Excel, você vai lá em dados e pede para classificar assim, ele já coloca tudo em ordem crescente ou decrescente, se você preferir, para você. E aí fica fácil de enxergar o maior e o menor. Suponha que você não tenha esse privilégio, suponha que você pegou e o seu ficou como uma tabela aqui e suponha também que sejam dados imensos, ou que você já tenha a planilha aí, né, com toda essa tabela e não dá para colocar assim uma coluna para fazer essa filtragem. O que você poderia fazer? Você poderia usar aqui, por exemplo, a função máximo. Máximo, selecionar todos os dados e aí ele te devolve o máximo, o maior valor. Ah, tem a função maior e menor também, ela funciona um pouquinho diferente, tá? Você escolhe o maior valor, você escolhe o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor e a mesma coisa funciona para a ideia do menor. Então, neste caso aqui, como eu quero calcular a amplitude, eu vou calcular o mínimo também. Lembrando que aí a gente organizando em rol fica muito fácil identificar qual é o máximo e o mínimo, mas eu estou aproveitando para falar dessas funções aí. Então, o mínimo é 65, como a gente consegue ver. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou calcular a amplitude da amostra. Então, como eu faço para calcular a amplitude?
A amplitude a gente pega o maior valor e subtrai o menor valor. Pronto. A amplitude da minha amostra aí é de 275. Quer dizer, na verdade aí ele não falou que ia seguir a lista com os preços de 30 jogos. Bom, tá uma população, né? Ele falou 30 jogos, eles estão todos aí, então a gente pode chamar isso aí de população. Veja, pessoal, ele pediu para você construir uma distribuição de frequência com 7 classes. Ele pediu 7 classes. Não significa que todas as distribuições que foram construídas terão que ser necessariamente iguais. Como eu quero 7 classes, ó, eu quero 7 classes. Então eu vou calcular aqui a amplitude da classe. Como é que eu faço isso? Eu pego a amplitude da amostra e divido pelo número de classes que eu quero. Deu 39,29 aproximadamente. Aí alguém pode pensar, professor, eu vou aproximar para 39. Eu recomendo aproximar para um número maior, porque aí fica, veja, ele pediu, então digamos aqui, ó, suponha que você vai começar do 65, né, o valor mínimo. Então quando você soma com, suponha que você queira aproximar para 39 ou mesmo 39,28, que não é maior do que o número que está aqui, tá? Eu vou colocar 39 para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, eu pego 65 mais 39, que foi a aproximação que eu fiz, deu 104, etc, 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 etc. Opa, não foi suficiente. Aqui, passou do valor máximo. Então, a gente teria o que? Nossa classe. Nossa primeira classe iria de 65 até 104. A nossa segunda classe... Deixa eu esconder isso aqui. Então, ó, nossa primeira classe de 65 até 104. Nossa segunda classe de 104 a 143. E assim por diante. Só que, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, mesmo eu começando aqui do mínimo, ó, deste número aqui, do 65, que é o menor que eu tenho, começando dele, como eu peguei uma aproximação menor do que o valor que deu aqui, não foi o suficiente. Tá? Não foi o suficiente, não é o suficiente, até porque, ó, 338, se eu terminasse aqui, não iria contemplar o meu maior dado. Então, nesse tipo de situação, eu recomendo que vocês façam uma aproximação para maior. Repare que os dados que foram passados aqui para vocês, embora ele esteja falando de preço, ele colocou todos os números inteiros. É como se ele estivesse dando uma variável quantitativa discreta para vocês. Não é necessariamente isso, mas ele colocou dessa forma, então eu posso trabalhar isso aqui até de uma forma diferente. Eu sou obrigado a começar do 65? Não, eu poderia começar do 60, eu poderia começar do 50, né? Mas por que não começar do 0 então? Então, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de discussão, se isso não for muito relevante, eu começo logo do menor dado que eu tenho. Lembre-se, eu vou aproximar aqui para 40, tá? Vou aproximar para 40 isso aqui, ó. Vou aproximar para 40, então vou fazer os cálculos com 40. Pronto. Meus dados, ó, minha primeira classe, então minha primeira classe, tá? Minha segunda classe e assim por diante. Tenho 7 classes. Isso aqui eu só coloquei só para ficar claro que ali são as classes, tá? Primeira classe, segunda classe, tá aqui. Então, tudo bonitinho. Vou colocar aqui que são os preços. Pronto. Ele pediu para eu fazer uma tabela, uma distribuição de frequências com frequência, bem simples, com frequência relativa e frequência acumulada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diferenciar um pouquinho da resposta que a gente já tem aí, ó, tá? Aqui estão as classes, chamou até de classes, né? Eu coloquei preço ali, mas enfim, as classes. Eu vou fazer o seguinte, para diferenciar um pouquinho, tá? Eu vou fazer logo uma tabela completa. Eu vou fazer a frequência, eu vou fazer a frequência acumulada, eu vou fazer a frequência relativa e eu vou fazer a frequência relativa acumulada. Aproveitar que eu estou usando uma planilha eletrônica e ela vai facilitar muito os meus cálculos. Bom, o que é a frequência, gente? Quantos dados tem entre o que é isso aqui? Ah, tá.
Veja que ele está saindo de 65 até o 104. Que dá 39. É isso aí. Atenção, pessoal. Aqui, como a gente está trabalhando como dados aparentemente discretos, eu posso me dar ao luxo de fazer isso aqui, ó, de 65 até 104. E aqui, como são dados discretos, não vai ter 104,3, 104, alguma coisa, 104,99. Então eu posso simplesmente começar aqui, ó, do 105. Tudo bem? Como são dados discretos. Normalmente, e ainda mais porque eu olhei aqui e vi que eram preços, eu interpretei como dados contínuos. O legal é a gente fazer isso aqui, ó, 65 até 105. Como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo isso? Seria como se eu pegasse aqui, ó, do 65, é o que vocês vão geralmente ver escrito nas tabelas. 65, aí coloca um tracinho assim, né? Até o 105, como eu coloquei ali, por exemplo. Significa que o 65 está nesta classe, eu estou pegando o 105, está fechado aqui, tá? Por isso que ele tem essa barrinha aqui, frequentemente aparece com esse sinalzinho aqui, ó. Por isso que ele tem essa barrinha. O 65 está dentro da classe, mas o 105 não, vai até o 104, 104,1, 104,9, 104,9, só não chega no 105, tá? Geralmente é assim. Então, na próxima classe eu colocaria 105, fechado no 105, porque nessa classe aqui o 105 está entrando, até 145, que foi o número que eu escolhi para minha amplitude da classe, certo? Esse 145 não entra nessa segunda classe, então se suponha que eu tenho aqui um preço de 145, ele não está na segunda classe. Ele não está na segunda classe, ele vai estar na terceira classe. Eu só queria falar isso aí, deixar isso claro, porque algumas pessoas podem confundir. E professor, qual que eu tenho que fazer? Olha, você pode fazer desse jeito aqui, certo? Ou se você estiver trabalhando com dados discretos, não correr o risco de ter confusão, você pode fazer isso que foi feito aí, ó. Você pode simplesmente colocar as classes aqui. Termina aqui, vai do 65 até o 104. Como são números inteiros, são discretos os números, aqui o 105, o 144 vai estar tudo bonitinho também. Tá? Então já estou diferenciando um pouquinho ali do resultado. Bom, pessoal, como está organizado assim num hall, fica muito fácil para calcular a frequência. Ó, quantos números eu tenho entre 65 e 105, inclusive? 1, 2, 3, 105. Opa, já vai dar um resultado diferente daquela nossa, aquela coisa que está lá. Então eu tenho 7 números. A frequência é 7. Deixa eu centralizar isso aqui. Pronto, a frequência é 7. Quanto eu tenho de 105? Opa. Detalhe, desculpa. O que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando neste formato aqui, ó. Neste formato aqui. Fechado no 65, aberto no 105. O 105 não entra nesta classe. Ele não entra nessa classe, ele entra na segunda. Então aqui o 105 não entra nessa classe. Ó, veja que eu peguei 7 dados aqui, está aparecendo aqui embaixo, ó, contagem. Peguei 7 dados, mas o 105 não pode entrar naquela classe. Então são 6. Correto? Agora sim, na segunda classe, o 105 vai entrar. Eu vou começar do 105 e vou até o 145. Pronto. São mais 9. Agora eu vou para a terceira classe do 145 até o 185. Vai até o 180, são mais 6 dados. E assim por diante. Professor, e se os dados não estivessem bonitinhos assim, fossem muito numerosos, eu não pudesse arrumar, organizar tudo certinho, teria alguma forma de fazer? Eu poderia usar a função, ó, conte.se. Eu seleciono o intervalo, ou seja, neste intervalo eu vou contar. Contar o quê? Vou colocar os meus critérios agora. Vou abrir aspas duplos aqui. Eu quero números que sejam menores,
Para a primeira classe, por exemplo, eu quero que sejam menores do que 105. Menores, cuidado, porque tem um sinal menor igual também. Pronto. Fecho. Deu 6. Tá aqui, ó. 6. Ah, funcionava se fosse para a segunda classe? Igual. Conte.se. Seleciono o intervalo. Eu quero, ponto e vírgula. Abre aspas duplos. Eu quero números que sejam, menores do que quanto? Menores do que 145. Fecho aspas duplos, fecho parêntese. Não vai dar 9. Não vai dar 9, vai dar 15. Por quê? Porque menores do que 145 são todos esses números aqui, ó. Tem como eu fazer para a fórmula funcionar? Tem, mas nesse caso aqui eu acho mais fácil. Deu 15 números, só que eu já tinha 6 na frequência anterior, então sobra 9 para a segunda frequência. Não sei se vocês entenderam o raciocínio, ele não é muito complexo não. É mais fácil pensar isso do que você fazer essa fórmula aqui ficar mais elaborada, por exemplo, colocar uma função i para ele contar especificamente só o entre o 45. Bom, a mesma coisa para os demais. Tá, eu vou fazer aqui a contagem, já que ele me organizou dessa forma bonitinha aqui, eu vou fazer simples. 185, então começa daqui, vai até o 225, são mais 4 números. De 225, então, daqui, vai até o 265, são só 2 números. 265 até 305, só tem um. 305 até... Por que tem 340 repetido? Ah, ele estava repetido. Ele realmente tem repetido. 0 e 2. Deixa eu conferir aqui. Ah, gênio. Lindo, gênio. Oh, bicho burro. Aqui, ó. Esta classe aqui não existe, tá, gente? Não existe a oitava classe. Eu só queria até 7 classes, até porque 305 até 345 acabou tudo. Por algum motivo eu errei aqui, não sei o que. Enfim, essa parte aqui, ó, não devia estar aparecendo. Eu só coloquei aí para poder fazer as formas bonitinhas. Então, de 305 até 340, eu tenho justamente esses dois aqui. Será que eu tenho 30? Tem. Essa frequência é 30. Eu vou colocar aqui, ó, igual, soma, (30). E o que é a frequência acumulada? Ó, igual, é este valor aqui. Para este aqui, ó, eu vou fazer igual, vou somar o que tem antes, vou somar este valor mais tudo que tem antes, certo? Essa é a frequência acumulada, o que vem antes dele mais a nova classe. E para esta aqui, eu vou somar o que vinha antes dele mais o valor que está na classe. Para este outro aqui, eu vou somar o que vinha antes dele mais o valor que está na classe. E assim por diante. Para não ter que fazer de um em um, é só arrastar. Veja que na sétima classe, frequência acumulada até o último valor vai me dar justamente todos esses valores aqui. O que é frequência relativa? É pegar a frequência em relação ao total. A 30, eu posso escrever 30 aqui, que aí é só puxar e arrastar. Ou se esses valores alterarem, se de repente eu resolver mudar aqui alguns valores, para usar esse valor aqui, ó, que já é a soma que eu fiz, eu vou apertar um F4, ele vai travar a minha referência. Pronto, essa é a frequência relativa. Vou clicar, segurar e arrastar que ele joga a forma para os demais. Vou colocar em formato de porcentagem. Vou ampliar aqui as casas decimais, para não ficar parecendo que a porcentagem está perfeitinha, bonitinha, tá? Embora não tenha problema. E agora a frequência acumulada é a mesma coisa. Para essa primeira linha é só o 20%, porque só tem a classe 1. Para essa segunda linha, eu vou somar os números da classe mais tudo que vem antes. E vou repetir o processo. Veja que aqui, ó, vou fazer essa soma aqui também, igual, soma, todos esses valores dessa frequência relativa.
tem que dar 100% ou 1, tá? E aqui eu vou ter 100%. Tá aí a minha tabela. Deixa eu exibir, vou pedir para não exibir as linhas de grade. Linhas de grade. Vou colocar aqui uma tabelinha. Pronto, ficou bem parecida. Se eu não quiser isso aqui em porcentagem, ó, eu vou tirar da parte de porcentagem. Vou colocar em formato numérico, número, e pronto, deixei com 2 casas decimais, vai ficar bem parecida com a tabela que a gente tem aqui. Ó. Opa. Ó. Esta aqui é a frequência, tá aqui. Ficou bem parecida com a tabela, já que eu usei, não necessariamente tem que ser. Frequência relativa, tá aqui como ele pediu, ó, os mesmos valores, como agora eu coloquei em decimal, tá? Frequência acumulada ele não tinha pedido, mas ele tinha pedido frequência. Ele pediu frequência acumulada, ele não tinha pedido frequência relativa acumulada. Tá aí. Simples assim.